Boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente pelas redes sociais, no Instagram, Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. 973350038 é o número do WhatsApp, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas interações pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, tradicionalmente, falamos por aqui de saúde e para esse bate-papo, para essa conversa, análise dos nossos temas de hoje, eu apresento os nossos convidados. Primeiramente, a doutora Daiane Martins, médica clínica. Doutora Daiane é a gestora interina de saúde do município de Jundiaí. Doutora Daiane Martins, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pela oportunidade e que possamos aí, né, esclarecer as dúvidas dentro desse cenário coronavírus. Muito obrigado pela presença, doutora Daiane. Como nós chegamos a divulgar, estaremos aqui com a presença do prefeito de Jundiaí, o Luiz Fernando Machado, mas ele teve um compromisso de último instante com o governador João Dória e escalou e indicou a doutora Daiane para essa conversa aqui com a gente. Doutora Daiane, como eu destaquei, gestora interina de saúde lá de Jundiaí. Também conosco o médico pediatra doutor Carlos Alexandre Ayub, proprietário e diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil. Doutor Carlos Alexandre, tudo bem? Como estão as coisas? Olá, Mauro, estamos bem, graças a Deus, e esperamos ter uma boa conversa hoje. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, doutor Alexandre César, cirurgião dentista, especialista em estética, mestre em implantodontia. Tudo bem, doutor Alexandre César? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito legal estar aqui com vocês de novo. Muito obrigado pela presença. Fechando a nossa bancada aqui dos especialistas, dos médicos, o doutor Alexandre Colombini, médico otorrinolaringologista. Tudo bem, doutor Alexandre? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. E como os nossos ouvintes, os nossos espectadores puderam perceber, quem é Alexandre aí, levanta a mão, por favor. Nós temos 3 Alexandres, dos 4 da bancada, nós temos 3 Alexandres. Então, se eu confundir aqui alguma pergunta, vocês, por favor, me reorientem, tá bom? Vamos aqui para o nosso primeiro tema, para a nossa conversa, 12:04 agora. A Anvisa informou que está prevista para o próximo domingo a decisão da diretoria colegiada do órgão sobre os pedidos de autorização emergencial das vacinas contra o novo coronavírus. Foram submetidas para análise a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, e a da Fiocruz, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. A agência ressalta, porém, que, para tanto, ainda faz-se necessária a entrega em tempo hábil para análise dos documentos faltantes e complementares dos responsáveis. Doutora Daiane Martins, inicialmente, qual que é o seu olhar para essa reunião que vai acontecer com os diretores da Anvisa no domingo? O prazo para análise termina na segunda-feira, análise dos pedidos de autorização emergencial das vacinas, considerando 2 aspectos. O primeiro, a Coronavac, cujos números de eficácia global e eficácia geral já foram apresentados, porém faltam alguns documentos. E, de outro lado, temos a vacina de Oxford, que até as informações que temos, as informações foram prestadas, os documentos estão em poder da Anvisa, mas não temos a vacina. O Brasil espera aí a chegada de 2 milhões de doses dessa vacina vindas da Índia, né? Qual o seu olhar para essa reunião? Essa questão do nosso plano de imunização, nossa perspectiva é que se entre num consenso aí, até iniciar esse plano, tanto em esfera federal, quanto estadual, quanto antes, né? Porque sabemos aí que a perspectiva da gente ter uma remissão do número de casos, né, de ocupação de leitos hospitalares, dos agravos a todos os cidadãos, a nossa esperança sempre é com a chegada da vacina. E Jundiaí, por exemplo, já está todo estruturado, todo organizado para esse plano, com todos os insumos, as câmaras frias, o RH, e ao que eu sei, o estado de São Paulo, todos os municípios também já sinalizaram
positivamente nesse sentido. Então, acho que a nossa expectativa, e de todos aí os servidores de saúde, é que comecemos o quanto antes a fazer a aplicação dessas vacinas nos usuários de saúde. Então, que se resolva, né, essas questões que eu entendo aí que na Coronavac hoje nós estamos numa questão mais burocrática, já saiu a validação da eficácia, né, e da Oxford, que ela já está sendo utilizada para fora aí do Brasil e tem uma validação, a gente já está até em fase 4, que nós falamos que é quando a vacina começa a ser aplicada e para ver aí as reações adversas e a eficácia. Tem essa questão de também trazê-la aqui ao nosso país e o como fazer essa aquisição num tempo mais oportuno possível. Nós temos a expectativa, sim, então ainda não temos uma data diferente de 25 de janeiro para início dessa imunização, e é a nossa esperança de conseguir diminuir os agravos, conseguir diminuir o vírus circulante, que as pessoas que estão se infectando, né, não tenham aí esse número de óbitos que ele vem sendo ainda crescente, não diferente do que nós já enfrentamos numa primeira onda em junho e julho. É a nossa esperança, e uma esperança não só de saúde, acho que é uma esperança econômica, uma esperança social da gente retomar o nosso normal o quanto antes. Então, a gente está muito otimista que domingo, né, já tiveram algumas datas de alinhamentos e isso não se fez tão eficiente, não ocorreu, mas que sim, que domingo seja definitivo, que nós tenhamos aí uma sinalização, né, entendo aí que seja o mais positivo possível, para que no dia 25 de janeiro, sobretudo que é a data aqui estabelecida para o estado de São Paulo, já iniciemos a vacinação em toda a população. Ainda, doutora Daiane, antes de eu distribuir outras perguntas aqui para os demais convidados, os nossos entrevistados, aquela ansiedade da sociedade, aquela ansiedade da população, mas, poxa, o que é que falta? Por que os documentos não estão todos em poder da Anvisa? Esse processo é muito complicado, é natural que seja assim. Como é que funciona? A gente não tem desenvolvimento de vacinas todos os dias no Brasil. A gente está numa situação muito especial por conta da pandemia. É normal esse tipo de... Já foi um dossiê enorme, né, do Instituto Butantan, 10 mil páginas, né, lá para a Anvisa, e, olha, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, fica, às vezes, para a sociedade a impressão de uma demora. É assim mesmo que funciona? É assim mesmo, viu, Mauro? E, na verdade, é até um pouco além, né, dessa demora que hoje nós estamos vendo e estamos um pouco angustiados. Na verdade, todo o processo da gente ter uma nova vacina e que seja validada e que consiga aplicar na população gira em torno de 3 anos. Mas, dada a situação, o cenário aí do coronavírus, nessa pandemia, né, os esforços foram muito, muito mais rápidos e uma forma acelerada conseguiu aí fazer todas as fases que não tem como você validar uma vacina sem superar essas fases, né? E a parte burocrática também estão tentando acelerar para que a gente já consiga ter essa aplicação. Mas num cenário, vamos assim dizer, normal de todas as outras vacinas, e não são poucas, né, que nós temos no plano de imunização do nosso país, que a gente tem aí que dizer que o SUS é o maior plano de vacinação, né, de imunização e num sistema público, gratuito, universal, enfim, no mínimo uns 3 anos entre começar a produção de uma vacina, validar todas as fases de fácil eficácia, sem reação adversa, trazer os documentos para começar a aplicar na população. Então, de fato, tem essa demora, assim, é porque antes a gente não vivenciava muito isso, não tinha essa angústia, né, de que isso se efetivasse o quanto antes, que as pessoas fossem vacinadas, como a pandemia nos forçou, né, forçou aí os cientistas, a todos aqueles que estão envolvidos, mas é essa demora mesmo. Imagina que antes de 3 anos, a gente, em 1 ano aí, já praticamente tem uma sinalização de ter uma vacina sendo aplicada e já está sendo aplicada em torno aí de 50 países, né? Tem essa parte. Doutor Carlos Alexandre, o seu olhar para essa reunião, estamos prestes a ter os pedidos de autorização emergencial das vacinas? Seu olhar para essa reunião que deve acontecer. Sim, veja bem, como a doutora acabou de falar, vacina é uma coisa que leva tempo.
Só que nós conseguimos melhorar muito a tecnologia de produzir vacinas. Hoje o que nós fazemos é produzir vacinas com um pedaço de um vírus inativado. E com isso, então, a engenharia genética que entrou nesse processo e que fez com que, em vez de levar esses 3 anos para que a gente possa desenvolver uma vacina, a gente levasse 6 meses. Evidentemente que nós temos que, a primeira coisa, é testar segurança. Isso é o principal. Não adianta você ter uma vacina que vai melhorar as condições da população e depois trazer outros problemas. Por isso, documentação, por isso fase 1, fase 2, fase 3 e tudo mais. Mas é em função disso, em função desses novos métodos que usam engenharia genética que conseguimos construir uma vacina em tempo recorde. E esta vacina é, sem dúvida nenhuma, o ponto forte para que a gente possa amenizar e, dentro de 2, 3 anos, acabar com esta nova pandemia chamada de coronavírus. Doutor Alexandre Colombini, sua avaliação? Eu acho que os 2 colegas conseguiram resumir bem, e se a gente pudesse passar a mensagem que é o que o doutor falou agora, a gente evoluiu muito em tecnologia nos últimos anos. Eu costumo falar para os meus pacientes ou para quem me acompanha, antigamente, quando a gente era criança, para fazer um download de uma música na internet, demorava 24 horas, 36 horas. Hoje a gente tem supercomputadores, inteligência artificial, são tecnologias que permitem um monte de simulações de efeitos colaterais, de se a vacina vai dar certo, se aquela combinação vai ser eficaz ou não. E isso acaba acelerando muito a produção da vacina. O que, infelizmente, demora são as fases de testes que não tem como a gente evitar. A gente precisa testar essa vacina e isso, infelizmente, vai levar um certo tempo nos países e no mundo todo. Doutor Alexandre César, seu olhar sobre isso. Esse corpo precisa de tempo para várias coisas. E para testar a vacina é uma delas. É comum, ela não é feita de uma hora para outra. Precisa dessas fases aí para ela poder ser colocada em prática, né? Como o Dr. Carlos falou, precisa ter segurança. O mais importante é segurança. Não adianta você resolver um problema agora em cima da hora e depois você criar outro problema para a população. Doutora Daiane, só para a gente encerrar esse tópico, um dos documentos que estão faltando por parte do Instituto Butantan é o chamado relatório de imunogenicidade. É a capacidade de uma substância provocar uma resposta imune. Com os dados gerais de eficácia global que já foram apresentados pelo Instituto Butantan, essa resposta não está dada? Essa informação não está dada? Não, a resposta que foi apresentada esses últimos dias foi da eficácia, né? Então, se causaria a doença ou não naqueles que tomaram a vacina e qual é o grau de sintomas da doença. Não é ali que a gente consegue, de fato, ter esse panorama sobre uma reação de doenças aí do trato imunológico, né? Do próprio corpo. Então, nós temos a eficácia. Quando nós falamos aí 100% para casos graves, significa que de 100 pessoas que tiveram a vacina, foi aplicada a vacina, nenhuma desenvolveu aí um quadro grave, né? 78% tem aquela outra eficácia para casos leves, moderados, significa que de 100, 22 pessoas, né? Elas desenvolveram sintomas leves a moderados, precisaram de uma assistência médica. E a eficácia geral, que é o 50,38, significa para nós que 49,62% tiveram sintomas leves, moderados e não necessitaram. É somente da eficácia, né? Qual foi o efeito mesmo do combate ao vírus a desenvolver a doença, que é diferente de quando nós falamos da capacidade que essa carga gênica, esse vírus inativado, no caso da Coronavac, né? Ela pode potencializar naquele organismo para desenvolver uma doença do próprio sistema imunológico. Então, são documentações, validações, comprovações que é apartado dessa questão da eficácia. Meio-dia 16 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando de saúde. E você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais. Jundiaí é considerada um exemplo no enfrentamento à Covid-19. Em 16 de março, com apenas 27 casos suspeitos da doença, a cidade antecipou-se e instituiu medidas emergenciais
como a ampliação dos leitos de UTI e a criação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, entre outras. E agora o município já se prepara, ou já prepara um grande esquema para o armazenamento e a logística das vacinas, com mais de 20 pontos estratégicos para que a imunização da população ocorra o mais depressa possível. O que é que prevê, doutora Daiane? Vocês têm lá um plano, lá não, aí, né, você está em Jundiaí, um plano municipal de imunização que acompanha o plano estadual, é isso? Exatamente, Mauro. Ele acompanha o plano estadual, né? Então, é mais uma das fases desse combate, né, como você bem pontuou, ao coronavírus. Instituímos o comitê previamente, nós identificamos ali quais seriam as necessidades, né, maiores dentro do nosso município. Quando instituiu esse comitê desde o início, eram todos os serviços de saúde, os hospitais públicos e privados aqui do nosso município, a nossa faculdade de medicina, que nós temos também no município, o legislativo compondo com a gente pela representação e para chegar informações claras e decodificadas aí na nossa comunidade, né? Todas as áreas, segurança, educação, todo mundo compõe esse comitê até hoje. É um comitê que tem encontros regulares. Uma outra questão que também vale destacar, que a gente conseguiu mobilizar pela nossa tecnologia da informação, mapas, inclusive mapas de calor, né, da questão da disseminação desse vírus no nosso município, está no site da nossa prefeitura aqui de Jundiaí, ali está identificado casos positivos, todos os óbitos, os casos ativos, as regiões onde tem o maior número de casos, né, positivos no nosso município. Então, foi tudo muito congruente. Uma central de monitoramento, né, para identificar aqueles que estejam suspeitos ou com exames positivos, saber os sintomas, essas pessoas não ficarem se deslocando desnecessariamente, mas que sejam abordadas ali no seu agravo. Também tivemos um chat do coronavírus, chat emocional, que a gente entende aí que foi uma epidemia em paralelo a questões de saúde mental com a pandemia do coronavírus, né? Então, foi tudo muito estruturado, testagem ampla, teste rápido, e hoje a gente faz o teste padrão ouro, que é o RT-PCR. Então, mobilizando a sociedade civil, o empresariado. No início, todos os municípios, Jundiaí não foi diferente, havia ali uma dificuldade para se obter em tempo recorde os insumos, né? Então, máscara, luvas, aventais, e nós conseguimos isso mediante empresariado, fornecemos máscaras de pano, né? Quando então foi obrigatoriedade esse uso da máscara de pano na comunidade, também com os empresariados, e pela mapa de calor a gente fazia ações pontuais de distribuição dessas máscaras, fiscalização com a vigilância sanitária e a nossa força de segurança nos comércios, enfim. Então, tudo muito um passo antes, né? Das ações a correr, tudo muito planejado. E não é diferente com o plano nosso de imunização. Então, desde dezembro, nós temos aí tudo já estruturado, nós temos câmaras frias que comportam até 140 mil doses de vacina condicionadas, nós temos todo o corpo de RH desenhado, já temos esses pontos estratégicos que eles estão girando entre 20 a 30, né, e está na definição de exatamente quais vão ser, mas nós sabemos qual vai ser o espaço em si, tem que ser espaço amplo, para ter segurança também no momento da aplicação da vacina, não gerar aglomeração. Então, para não cruzar aquela assistência que nós fazemos na unidade básica de saúde, ambulatório, enfim, nós estamos colocando em centro comunitário, em centros esportivos, em paróquias, aí a importância de sempre trabalhar em rede. Então, é dessa forma que a gente vem trabalhando. Jundiaí já tem um pouco essa tradição, já tem um pouco essa expertise, à luz do que foi a vacinação da febre amarela em 2017, foi até um exemplo aí nacional, né? E os leitos, né? Os leitos, a gente tem um único hospital no município público que faz o manejo, tanto de necessidade com cuidados intensivos, quanto de enfermaria, e a gente vem trabalhando em paralelo, inclusive, com o hospital estadual, que está aqui no nosso município. Eles fazem a retaguarda dos casos não Covid, e a gente conseguiu ampliar o nosso número de leitos aí no município, tudo previamente, tudo muito articulado. Em relação ao trabalho aí de logística das vacinas,
Qual é o tamanho do grupo prioritário a ser vacinado aí em Jundiaí? Aqui em Jundiaí, então, na primeira fase, né, aquilo que veio repassado como diretriz pela Secretaria Estadual de Saúde, que são os trabalhadores de saúde e aqueles usuários acima de 60 anos, nós temos 76 mil nessa primeira fase para fazer a vacinação, em sendo 2 doses, então nós teríamos aí um pouquinho mais de 150 mil doses para ser aplicada entre o dia 25 de janeiro e 29 de março. Então, a nossa quantidade seria 76 mil pessoas. Meio-dia e 22, Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos. Você acompanha o programa Gente que Fala. Nós vamos para um intervalo rapidinho e, na volta, nós vamos falar sobre células-tronco que reduzem o risco de mortes de pacientes com Covid-19. É rapidinho, a gente volta já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Programa Gente que Fala de volta, meio-dia e 23. E vamos aqui para o nosso próximo assunto médico, as células-tronco mesenquimais, extraídas dos dentes de leite e do cordão umbilical, estão sendo usadas no tratamento de pacientes com casos graves de Covid-19. Uma pesquisa da Universidade de Miami, mostra que elas reduzem o risco de morte por coronavírus e aceleram o tempo de recuperação. O uso de células-tronco no tratamento experimental contra a Covid-19 foi autorizado pela Anvisa no ano passado. Dr. Carlos Alexandre, o que é que diz essa pesquisa? Detalha melhor para a gente da Universidade de Miami. Vamos começar do começo para poder entender um pouco melhor isso. Existem 2 tipos de células-tronco. A célula-tronco que é usada desde a década de 60, que é a célula-tronco dos famosos transplantes de medula, que chama-se célula-tronco hematopoética. Estudando essas células há apenas 20 anos, nós conseguimos descobrir uma segunda célula chamada célula-tronco mesenquimal, que é a célula responsável pela formação de todos os nossos órgãos, menos o sangue. Portanto, ela é responsável também pela recuperação de órgãos e tecidos lesados do nosso organismo, desde células neurológicas, cardíacas, pulmonares, hepáticas, enfim, osteocondrais, autoimunes e tudo mais. Essa segunda célula está sendo muito estudada no mundo, e é uma célula muito nova, ela tem apenas 20 anos, então é muito pouco conhecida. E nós tiramos como fonte dessas células, as principais fontes, o tecido do cordão umbilical e a polpa do dente de leite. Isso é uma tecnologia que nós fizemos aqui no CCB, na nossa empresa, que é uma patente nossa para conseguir essas células. E qual é a principal característica dessa célula-tronco mesenquimal? Primeiro ponto que nós falamos, que eu já falei da vacina, que é segurança. Essas células são células adultas, portanto, são células que não têm efeitos colaterais e não causam tumores. Porque o grande problema quando se fala em célula-tronco é a história de que célula-tronco forma tumor. Por quê? Porque quando saiu essa célula, se falava em células-tronco embrionais, que é a célula quando tem o começo da fusão do espermatozoide com o óvulo, entendeu? E forma-se o blastócito, e estas células são as pluripotentes. São as mais potentes. Quando se começou a testar essas células, elas têm vontade própria e elas causavam tumores. E a coisa parou por aí. Nós mudamos de fontes. Não usamos mais a mesenquimal. Usamos a fonte adulta, que é o tecido do cordão ou a polpa do dente de leite. Portanto, a primeira coisa que nós temos que deixar claro é a segurança do uso dessas células. E esta célula mesenquimal, ela tem o que nós chamamos de efeito parácrino, que são eliminações de microvesículas que provocam desinflamação do local, formação de novos vasos
e recuperação das células que foram destruídas. Ora, se o principal problema de um corona é quando vai ao pulmão, provoca um processo inflamatório muito grande, que vai bloqueando esse pulmão 25%, 50%, 60%, onde as pessoas precisam de hospitalização, precisam de UTI, precisam de oxigênio para poder respirar. Se eu injeto uma célula na veia desse paciente, essas células têm um tropismo por inflamação, isto é, elas procuram o órgão que está inflamado, se localizam nesse órgão e começam a eliminar essas suas microvesículas, que nós chamamos de exossomas, e essas microvesículas vão fazer um processo de desinflamação, reformulação de novos vasos que foram bloqueados e se ligam às células do pulmão e começam, então, a fazer uma mitose, isto é, formação de novas células. Isto, mais a medicação que já está sendo usada para aquele cliente, vai fazer com que a recuperação desse cliente seja melhor e mais rápida. Como disponibilizar essa tecnologia para o serviço público? O serviço público precisa solicitar essa tecnologia. O serviço público não é nem o serviço público. Por exemplo, você está um paciente grave, uma UTI, o que nós temos que fazer? O médico que está acompanhando aquele paciente, fazer uma solicitação às empresas que são autorizadas pela Anvisa a produzir células-tronco mesenquimais, existem várias no Brasil, inclusive a nossa, e nós disponibilizaremos as células para aquele paciente. Muito importante, como isto é ainda em projeto de pesquisa, isto não pode ser cobrado. Então, a colocação dessas células, por exemplo, que a doutora solicita em Jundiaí um paciente grave para essas células. Nós enviamos essas células para aplicação, isto tudo sem qualquer custo para o SUS, ou para o hospital, ou para o próprio cliente. Quantos pacientes de Covid-19 já foram tratados com as células-tronco? Agora a coisa vai ficar feia. Nenhum. Ninguém solicitou até hoje um pedido de células-tronco. Por quê? Por esses tabus que existem quando se fala em células-tronco. Pelo desconhecimento da população, não só da população, como da própria classe médica. Por quê? Como a vacina corona, as células-tronco são muito recentes. Eu estou falando em 20 anos. Corona nós estamos falando em 1 ano. Células-tronco eu estou falando em 20 anos. Quem conhece célula-tronco? O doutor, nosso colega, o Alexandre Colombini, que é otorrino, o doutor Alexandre, que é o dentista que trabalha, que coleta os dentes para os clientes dele, para guardar a polpa de dente para poder ter essas células. Porém, a maioria da classe médica não está habituada a este tipo de terapia. Por quê? Porque a terapia celular no Brasil ainda não é regulamentada. Nós não temos autorização para fazer tratamentos. A Anvisa soltou uma nota técnica autorizando as empresas que estão cadastradas e autorizadas pela Anvisa a fornecer essas células. Então, essa autorização pela Anvisa no ano passado foi essa nota técnica para autorização do fornecimento, mas o uso prático de fato, zero. Agora sim, doutor Alexandre César, a odontologia, então, pode colaborar também com esses estudos a partir das células-tronco do dente de leite. Sim? A gente, bem como o doutor Alexandre Colombini, ele sabe muito bem o que é um levantamento do seio maxilar, é uma cirurgia que a gente faz para aumentar a espessura óssea. É muito comum, muito necessário, normalmente, aumentar a espessura óssea para você poder ter espessura óssea para colocar um implante. E o nosso sonho é que essa pesquisa com células-tronco, mesenquimais, ela seja mais rápida, ela se complete, porque a gente ainda tem problemas como eu falei no começo, de tempo, né? Demora muito para fazer as coisas, é muito invasivo. Recentemente, lá na USP, meu irmão é pesquisador lá, e ele falou que lá na USP estão tentando achar conseguiram já achar células-tronco. Na hora que você extrai um dente que precisa ser extraído, você já pega as células-tronco ali no alvéolo do osso, né, no que sobrou. Quando você extrai um dente, o que sobra ali é o chamado alvéolo. Você já tira essas células do alvéolo e já estão tentando fazer trabalhos com isso, já tem até trabalho publicado sobre isso. E realmente é uma tecnologia que, embora tenha 20 anos, ainda precisa, né? Precisa de uma lapidação.
Então, a odontologia, para os pesquisadores dessa área de célula-tronco, é muito promissor. Nós estamos muito esperançosos que isso aí ajude muito no futuro. Doutor Alexandre Colombini, a otorrinolaringologia pode contribuir com os pesquisadores dessa área nesse trabalho de uso de célula-tronco para reduzir morte por Covid-19? Uma aplicação prática, assim, direta, por enquanto, na otorrinolaringologia, a gente não tem uma grande experiência com célula-tronco. A gente sabe que é uma grande esperança. E, na verdade, eu queria tirar uma dúvida com o Dr. Carlos. Dr. Carlos, quando o senhor falou que não tem nenhum paciente tratado ainda, nenhum protocolo realizado do coronavírus com célula-tronco, isso é um dado nacional ou isso seria um dado mundial? Tem algum centro, em algum lugar do mundo que está fazendo essa terapia, que a gente já possa ter acesso a algum estudo ou ainda não? Sim. Nós já temos, inclusive, esse que o Mauro acabou de citar, de Miami. Nós temos aqui no Brasil o Dr. Paulo Brofman, de Curitiba, também fazendo esse tipo de pesquisa, que deve sair muito em breve o resultado de suas pesquisas também. Então, nós temos no Brasil uma autorização de pesquisa de 20 pacientes também em Curitiba, tá? Que é um centro grande também, de grande pesquisa do Dr. Paulo. Mundial, não. Mundial está sendo muito usado em países que são regulamentados esses tratamentos. No Brasil, existe esse polo em Curitiba, que está fazendo essa pesquisa também, que deve dar uns resultados muito semelhantes a esses resultados que foram feitos não só em Miami, como tem outra pesquisa que saiu também da Inglaterra. No mundo, muitos países utilizam isso e estão utilizando. Aqui no Brasil é que nós temos uma restrição muito grande de divulgação dessas terapias e, com isso, dificulta o entendimento e o relacionamento entre as clínicas que produzem células e a parte final, que é a aplicação dentro do hospital para o paciente. 12h34, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM em Santos, 810, e também nas redes sociais. Olha, minha gente, deixando aqui o assunto Covid um pouquinho de lado, a gente está começando a temporada de doenças que chegam com o verão. Aí temos a conjuntivite, a chikungunya, a zika, dermatoses diversas, insolação e a incômoda otite, que causa uma perturbadora dor de ouvido e surge por causa do excesso de umidade, muitas vezes essa umidade causada pelos mergulhos na piscina ou no mar. Doutor Alexandre Colombini, qual que é a prevalência das otites no Brasil? É possível ter otite e não saber disso? Não, né? O ouvido vai doer, né? Dificilmente a pessoa vai ter um quadro de otite e não vai saber que está com otite porque dói, tá? A região do ouvido é uma região muito inervada. Temos um pediatra aqui, o próprio Alexandre, que é implantodontista, mexe nessa região periauricular aqui, a gente sabe o quanto tem nervos nessa região e o quanto dói. O que é importante a gente falar assim, quando a gente fala de otite, existem algumas otites. Então, quando a gente vai falar do verão, da otite da praia, do nadador, a gente está pensando num quadro de otite externa aguda, que é uma otite que pega o canal do ouvido, a região da pele, tá? É diferente daquela otite média aguda, que quando a criança está resfriada ou o adulto está resfriado, vai assoar o nariz e o catarro sobe pela tuba auditiva e vai para a região do ouvido. São quadros diferentes, ambos vão dar dor, mas na história clínica, quando a gente está conversando com o paciente, a gente tem diferenças bem características. Então, essa otite do excesso de umidade da praia, do verão, é uma otite externa aguda. Normalmente ela acontece, a criança passa o dia inteiro na praia, o pai também, entra aquele excesso de umidade, água no ouvido, e a tendência é tentar manipular, tentar mexer para enxugar o ouvido, ou para tentar tirar aquele desconforto. E nesse ato, a pele que já ficou mais sensível por causa do excesso da umidade, acaba tendo microfissuras. O pessoal, infelizmente, coloca tudo dentro do ouvido. Coloca aço flexível com algodão, coloca a chave do carro, grampo de cabelo, tampinha da caneta. E é igual o dente, Alexandre. O pessoal cutuca com tudo. Eu tenho certeza que no teu consultório você vê o pessoal cutucando o dente com tudo. Então, isso acaba fazendo... também. Não é? Cutuca com tudo. Trata o dente cutucando o ouvido, também tem. E aí acaba inflamando, levando a uma inflamação, que o primeiro sintoma que o paciente vai ter é aquela dor local com a sensação de um ouvido tapado. Depois pode evoluir para uma drenagem de secreção, uma inflamação mais importante. Mas os sintomas iniciais são esses. Bom, para evitar tudo isso, doutor Alexandre?
Bom, primeiro passo, está lá. Quem não tem histórico de otite de repetição, essas coisas, vida normal, continue indo para a praia, para a piscina, que a gente está vivendo uma pandemia, então distanciamento, segurança, tá? Não é para relaxar, abaixar a guarda em relação a isso, mas frequenta a piscina com seus hábitos normais. Para quem tem histórico de otite de repetição, a gente pode confeccionar um tampão para proteger esse excesso de umidade. Entrou água no teu ouvido e está com aquele desconforto, pode dar aqueles tapinhas, aqueles pulinhos, pega o dedo com uma toalha e tenta enxugar, mas evitar manipular muito o ouvido. E no sintoma de dor ou de ouvido tapado, de uma plenitude oral, tentar procurar um serviço médico o mais breve possível, se conseguir passar num otorrino, melhor ainda, para poder fazer a avaliação e o tratamento adequado. Tudo que a gente consegue tratar no começo vai ser muito mais fácil do que se a gente deixar piorar e agravar. Agora, aqueles problemas de ouvido que não são causados por mergulhos, por umidade, são causados por gripes, por sinusites, enfim, por conta dessa comunicação entre os ouvidos e o nariz. Esses diminuíram ao longo desse ano de 2020, uma vez que os quadros gripais diminuíram em razão do isolamento social, as pessoas mais protegidas dentro de casa. Exatamente. O que a gente observou? Que a transmissão dessas doenças é através de contato direto, de perdigotos, de partículas de saliva, né? Como as crianças não estavam mais na escola, estavam em casa, o contato, o trânsito das pessoas era menor, obviamente a disseminação dessas doenças também diminuiu. E eu espero que no futuro, com os cuidados que todo mundo, que a gente já sabia que tinha que fazer, mas eu costumo falar, o brasileiro é um povo que toma muito banho, mas lava pouco a mão. A gente não tinha o hábito de lavar a mão, de, às vezes, proteger um espirro, uma tosse. A gente não tinha certos cuidados. Eu acho que esse aprendizado da pandemia talvez cause um impacto positivo na questão de gestão de saúde pública, doutora, e que diminua um pouco essa transmissibilidade dessas doenças respiratórias. Doutora Daiane Martins, que é médica pediatra, vamos passar, então, vamos ver em relação à criançada aqui. Como é que os pais devem orientar as crianças em relação a essas eventuais dores de ouvido? Como é que devem prestar atenção nisso? Já que o doutor Colombini falou sobre lavagem das mãos, as crianças estão preocupadas também com isso? Aprenderam a fazer direitinho? Sim, acredito que sim, Mauro. Só uma correção, não sou pediatra, mas eu sou médica de família. Eu sou médica de família. Médica então, clínica, né? sim. Tá na mesma... A gente atende, né? Também já tive muita assistência aí com a criançada. Eu acho que é bem isso que o doutor Alexandre Colombini nos trouxe, né? As famílias ficarem mais atentas. Sabemos aí que as crianças nessa pandemia, elas são potentes transmissores do vírus. Elas, por vezes, não fazem quadros muito graves, enfim, mas elas são potentes transmissores. Então, essa questão da lavagem das mãos, né, desse cuidado, acho que realmente veio para ficar. Se não tinha tanto esse cuidado antes, veio para ficar, sobretudo também aí com a orientação dos pais. A criançada já até pede, né, lavar a mão, tem álcool gel. Quando a gente está perto de uma criança, sempre quer, cadê o álcool gel, né? Quem tem a experiência de estar com criança por perto. E é importante, porque, sobretudo nas crianças, o doutor também, Alexandre Colombini, pode até reforçar, né? A gente sabe que a transmissão entre elas é muito grande. Todos os rinovírus que nós temos, né, naqueles períodos mais críticos ali, sazonal, de abril, maio, junho. Então, se tiver essa cultura, esse hábito, né, da higienização, desse cuidado aí com as mãos, também vai impactar num menor número de infecção para esses outros vírus também. Sem dúvida nenhuma. Faltando... Pode seguir, doutor, desculpe. Rapidinho, complementando o que a doutora falou, qual que é o maior período que as crianças ficam doentes? É o início das atividades escolares. As crianças, quando estão em casa, elas têm contato só com os vírus dos pais, da mãe, de repente de um avô. Quando começa a ir para a escola, é aquele bando de criança junto, todo mundo, sempre tem uma criança que eu costumo brincar que está encatarrada, está com secreção, tem aquela remela no nariz, aí um pega a chupeta do outro, põe na boca, tira. É o universo das crianças, pega o brinquedo, coloca o brinquedo na boca, tira o outro, vem, põe a mão. Então isso acaba disseminando muito facilmente os vírus. Então aqueles primeiros anos, quem tem filho aqui, quem é pai, quem é mãe, sabe que o primeiro ano de escola é o ano que a criança vai ficar doente. Depois as coisas começam a dar uma estabilizada. Mas precisa aquela vitamina S, né? Vitamina sujeira. Faz parte da vida. Fundamental. Vamos lá, faltando 19 minutos para mais um tema aqui para a nossa análise. No verão,
Não, mudando o tema aqui, esse era o tema... Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Desculpa aí, minha gente. Olha, no verão, com tanta mudança de rotina, calor, viagens e passeios, nossa alimentação também tende a mudar um pouco, abrindo várias concessões para alternativas refrescantes, aí vem os sorvetes, os sucos, os gelados e tudo mais. Só que a ingestão desses alimentos, com baixas temperaturas ou a baixas temperaturas, pode trazer muito desconforto para quem sofre de sensibilidade nos dentes. Doutor Alexandre César, por que determinadas pessoas têm esse problema de sensibilidade nos dentes? Qual é a causa? Eu vou explicar em 30 segundos. Eu só queria fazer um último comentário aqui em relação ao que o doutor Alexandre e a doutora Daiane falaram sobre a saúde. Ela falou sobre a saúde mental e ele falou que as pessoas ficaram um pouco tensas aí, de ficarem presas. Mudou essa história de pandemia, mudou os hábitos do ser humano. Então, no New York Times, faz uns 3 meses, mais ou menos, saiu uma reportagem de um dentista que ele conversou com os amigos, e esse foi o meu caso também, eu comentei isso já por aqui, que as pessoas começaram a quebrar e fraturar os dentes por causa dessas mudanças, essa ansiedade por causa da pandemia. Isso mexeu com a saúde mental das pessoas, isso foi uma coisa que os dentistas perceberam. A quantidade de dentes fraturados e problemas dentários oriundos dessa pandemia. Eu ATM. tive a oportunidade de falar na hora. Bom, em relação ATM, doutor. Perfeito. ATM também, né? O bruxismo também, com certeza, faz parte. Se eu começar a falar aqui, não termina. Mas faz parte, tudo isso faz parte dessa história da pandemia. A pandemia mudou muita coisa. E um fato curioso é que os dentistas, pelo próprio New York Times, no começo do ano, foram colocados num patamar igual à linha de frente dos hospitais, porque a gente mexe, como o doutor Colombini acabou de falar, com saliva, perdigoto, né? Aerosol. Então, o que se achava, a expectativa dos dentistas era, quando proibiram, em mais ou menos em março, quando proibiram os atendimentos e falaram que tinha que ser só atendimento emergencial, o que aconteceu com os dentistas foi que todo mundo ficou com medo. Mas uma outra pesquisa feita pelo CFO, que foi feita com 40 mil dentistas, falou que dos 40 mil, 82% continuou trabalhando, exercendo normalmente. O pessoal confessou, não, eu continuei trabalhando, senão eu quebrava financeiramente. Então, os dentistas acabaram sendo, pelos protocolos que nós temos normalmente, embora seja contra o que se imaginava, no final das contas, acabou sendo 1,7% só de contaminação em relação a todas as outras áreas relacionadas a essa linha de frente com áreas de saúde. Então, esse é um dado, é uma pesquisa feita pelo CFO que é interessante, né? Nos Estados Unidos foi 1%, segundo o New York Times, foi 1%. Eu tive a curiosidade de ler isso antes de vir para cá. Mas, em relação à sensibilidade... Desculpa, posso falar da sensibilidade dos dentes, sim. Desculpa ter falado de outra coisa. É que eu achei interessante. Vamos lá, sem problemas. Quando o ser humano nasce, todo mundo nasce com o nosso dente inteirinho, com a gengiva direitinha, né? Então, você tem... Lá dentro do dente, você tem a dentina. A parte da coroa do dente, que é essa que a gente enxerga, nossa, essa coisa branca que a gente tem para fora da gengiva, isso é a coroa. Ela protege a dentina. E na raiz, tem uma estrutura que chama cemento, que também protege a dentina. Esse dente é protegido, ele nunca vai ter sensibilidade. Porém, qualquer pessoa que não tenha nenhum problema, nada, se colocar sorvete na boca e deixar um tempo, em algum momento esse dente vai doer. Então, existe a dor normal, né? O normal, que é o limiar de dor da pessoa, e existe essa sensibilidade que você me perguntou, que ela é aguçada muitas vezes no verão. Então, conforme vai passando a nossa vida, se você encosta um sorvete e ele dói na mesma hora, isso sim é a sensibilidade dentária, não é aquela sensibilidade que você espera para ver se dói. Os endodontistas, por exemplo, eles põem um spray de coisa criogênica, eles põem um spray que vai a menos 50 graus, é um aerosol que vai a menos 50 graus Celsius, e você encosta no dente para saber exatamente o limiar de dor da pessoa. Isso não deve doer mais do que a broca, né? Pois é. Isso serve para detectar, quando a pessoa está com uma dor de um canal, alguma coisa, serve para você detectar o quão é normal e qual é o dente que vai doer antes. Mais ou menos
Esse é o pensamento. Mas durante a nossa vida, você vai adquirindo hábitos, e isso vai fazendo com que os seus dentes e a sua gengiva sofram mudanças. Então, por exemplo, quando a gengiva reabsorve, e ela pode reabsorver porque você está escovando muito forte, você está usando uma escova muito dura, você está usando uma pasta que você é muito sensível, dependendo da maneira que você escova, você pode causar uma reabsorção da gengiva. Causando reabsorção, você vai expor uma região do dente que chama colo, que é justamente a junção entre a coroa e a raiz. Expôs essa área, a gengiva não está protegendo, qualquer coisa que encoste ali, quente, frio, às vezes arzinho, todo mundo fala, nossa, eu fiz assim, doeu. Então, isso já é uma causa da sensibilidade. No verão, a gente está acostumado a tomar mais sucos, coisas mais cítricas. A gente muda os nossos hábitos. Você falou isso na sua pergunta. A gente realmente, você vai, sei lá, ficar na praia o dia inteiro, tal. Então você começa a mudar, você começa a esquecer de escovar o dente na hora do almoço, começa a esquecer de, às vezes vai para a praia direto, toma café, faz piquenique. Então isso aí vai aumentando a sensibilidade. Os alimentos ácidos, eles desgastam microscopicamente o esmalte. Eles são ácidos, que é um dos produtos que a gente usa para fazer restauração, ácidos. Você pode também, por causa do bruxismo, que eu tive que anotar aqui algumas coisas, porque estou olhando, tá? Porque não é muita coisa para lembrar. O bruxismo também causa isso. O bruxismo, o ato de você ranger os dentes, você pode causar microfraturas nos seus dentes, são lascas que fazem perto da raiz dos dentes, que fazem doer bastante. Então, não dá para... Todo mundo pergunta, o que eu faço para sensibilidade? Não existe a correção desse problema. Cremes dentais específicos, algum trabalho com o odontologista no consultório, algum tipo de resina para cobrir as partes sempre do mais simples para o mais complicado. A primeira coisa que você vai fazer é aplicar um flúor. Aliás, a primeira coisa que você vai fazer é usar uma pasta dessensibilizante. Se você usava a Sensodyne, ou se você usa Colgate 12, você vai achar uma pasta que tente pelo menos ajudar você. Não ajudou? Vamos para uma segunda tentativa, aplicar flúor. Não ajudou? Vamos para uma terceira tentativa, que seria aplicar um dessensibilizante, que o dentista tem que colar no dente. E você tem vários graus aí de tratamento, sendo que o último é realmente tratar o canal. É o mais radical de todos. Mas só o dentista que vai poder olhar e falar: o seu problema de sensibilidade é por causa do bruxismo, ou é por causa de uma raiz exposta. Você vai precisar visitar o dentista para ver. Mas você estando na praia, o máximo que você pode fazer é comprar uma pasta dessensibilizante e passar nos seus dentes. Pessoal, 12h49, hora das perguntas da nossa audiência para todos vocês. Eu começo com a doutora Daiane. Gisele Brandt com a gente no Facebook, nossa audiência, ela quer saber o seguinte, doutora Daiane, como é que está sendo feita a divulgação e educação da população de Jundiaí para que haja o comparecimento em massa para vacinação? Perfeito. Obrigada, Gisele, pela pergunta, oportunidade aqui, Mauro, de respondê-la. A divulgação, nós vamos fazer em massa a divulgação exatamente de quais são os pontos, do horário de funcionamento desses pontos. Nós vamos ter estratégia também do drive-thru para aqueles que têm uma dificuldade de mobilização, sobretudo os idosos na primeira fase, né? Estamos para startar essa comunicação em massa, como bem a Gisele traz, e é muito importante que nós tenhamos essa comunicação aí com os nossos munícipes, né? Estamos na pendência dessa validação, né, das últimos acontecimentos, sobretudo a questão da validação da vacina, direcionamento tanto da Secretaria do Estado, do Ministério, validando a data do dia 25 de janeiro, isso deve ocorrer aí nos próximos dias. Se assim se efetivar, nós já temos tudo estruturado com a nossa comunicação, vai chegar por todos os meios, a comunicação do próprio ente público, a comunicação aqui com outros canais, né, na nossa cidade, comunicação do nosso próprio legislativo, dos nossos conselheiros
municipais de saúde, isso é bastante importante, quando falamos aí de estudo, controle social, eles nos ajudam muito, da questão dos vereadores também. Novamente, não vai ser diferente nessa etapa da imunização, nós continuamos trabalhando em rede, a comunicação vai chegar aí a cada um de uma forma clara, né, decodificada, para que todos saibam em que momento irão se deslocar e para qual ponto. 12h51 aqui no programa Gente que Fala. Antes ainda aqui da sequência das perguntas para os nossos entrevistados, eu vou aqui para mais um intervalo rapidinho, vou falar aqui com... Vamos ver aqui ainda outras perguntas aqui da nossa audiência. Enquanto isso, o Serginho Souza roda esse intervalo para a gente. Até já. Está precisando de certificado digital? A SP Certificados é especializada para atender micros e grandes empresas de forma simples, rápida e descomplicada, com preços a partir de R$ 149. Localizada por toda a Grande São Paulo para estar junto de você, com o certificado digital ideal para sua necessidade. Entre em contato conosco, telefone 11 3854 1144 ou acesse nosso site spcertificados.com.br. Trianon AM 740, São Paulo. 12h52, sequência aqui do programa Gente que Fala, com as perguntas da nossa audiência aqui para os nossos entrevistados de hoje, os especialistas. A Valéria Cristina, com a gente no YouTube, doutor Colombini, ela pergunta a sua opinião sobre o uso de umidificadores de ar nos quartos das crianças, se há alguma restrição. Agora, no verão, tudo bem, né, doutor? O problema é no inverno, né, cujo clima já é bastante seco, não é? Valéria, né? Na verdade, o grande problema do uso tanto de aquecedores ou como de umidificadores é o abuso do uso dessas situações. Se você tem um ambiente que está muito seco no inverno, por exemplo, e você usa o umidificador em excesso, aquele ambiente, obviamente, vai ficar muito úmido. Isso vai facilitar a proliferação de fungos, de mofo, de bolor, e que vai acabar piorando um quadro respiratório que aquela criança ou que aquele adulto possa ter pelo excesso de umidade. A mesma coisa, a falta de umidade, quando você pega no inverno, vai usar um aquecedor e você tira muito a umidade daquele ambiente, você deixa as partículas de pó, poeira, ácaro também mais soltas. Isso acaba também facilitando a exacerbação dessas doenças. Então, para quem pode comprar um umidificador que tem um timer que regula, é o ideal intercalar períodos de uso, ou se não, voltar para aquela velha receita caseira de deixar uma bacia com água no quarto, uma toalha molhada na porta. Isso vai dar uma umidade no ambiente, essa água vai evaporar e não vai ter o malefício do excesso da umidade. Eu havia feito uma confusão aqui, eu falei umidificadores, mas pensei desumidificadores, né? No inverno, sim, umidificadores, claro, pela situação do tempo mais seco. No verão é que esse cuidado deve ser bem redobrado aí para não haver um excesso, né, de umidade. Exatamente. Muito bem. Doutor Alexandre César, o José Carlos de São Vicente pergunta: com o avanço da tecnologia, a clássica dentadura pode ser aposentada em breve ou ela ainda tem um longo futuro pela frente? Já foi. A dentadura já foi aposentada já faz alguns anos. Se a pessoa hoje nós estamos num nível de, se a pessoa tiver osso e não precisar de enxerto ósseo, você coloca os implantes às 9 da manhã e às 5 da tarde já sai com uma dentadura provisória presa nos implantes. Isso é um fato já, isso é o dia a dia de muito profissional que eu conheço. Mas para a grande população, o acesso a essa tecnologia, como é que está? Pela questão do preço também, né? Então, as dentaduras ainda elas Sim. estão entre essas pessoas. O investimento para você ter tecnologia dessa na sua clínica é muito grande. Você tem que ter scanner, softwares, tem que ter fresadora, uma fresadora de 5 eixos para você poder fazer uma dentadura, uma fresadora normal de 2 eixos que faz um dente só, não faz isso. Mas é muito rápido. A tecnologia ela está muito grande. Você escaneia a pessoa de manhã, faz um estudo, junta com a tomografia, você já consegue fazer um guia cirúrgico com essas informações para você fazer colocar os implantes no lugar que você quer, para eles saírem onde você quer, no lugar do dente que você quer. Isso tudo é muito rápido. Agora, realmente, eu espero que um dia isso fique mais barato para todo mundo, mas infelizmente não é. Sim. Doutor Ayub, a Beatriz Ronchetti, nossa audiência no Instagram, pergunta até que idade pode ser feita a coleta de células-tronco do dente de leite.
Os dentes de leite começam a partir dos 5, 6 anos de idade e vão até os 11, 12 anos. Mas mesmo existe uma outra grande chance de você coletar, que é o terceiro molar, que é o famoso dente do siso. O dente do siso também é um dente de leite, tá? Que pode ser na idade adulta, quando for retirado, ser enviado para que a gente possa guardar essa polpa e pode ter células muito jovens através, então, desses dentes do siso. Então, você tem a idade dos 5 anos até ter o dente do siso, 20, 30 anos, é possível fazer essa coleta. Doutora Daiane, aproveitando aqui um tempinho ainda que falta, eu queria saber a sua opinião. A gente tem aí a compra de 5 milhões de doses da vacina Covaxin pelas clínicas privadas brasileiras, a informação da Associação Brasileira das Clínicas de Vacina. A sua opinião sobre essa questão da vacinação contra a Covid-19 pelas clínicas? É um trabalho que deve ser complementar ao que o SUS vai desenvolver? Porque se fizer em paralelo, você tem o risco de pessoas, por ter dinheiro, vão às clínicas e pagam para ter a vacinação, mas não são necessariamente daqueles grupos prioritários. A gente tem que olhar essa questão do coletivo nesse momento, que é vacinar a população prioritária. Sua avaliação bem rapidinho. Sim, realmente tem um pouquinho mais de 10 dias, eles entraram com esse pedido, né, para compra dessas vacinas, porque tem aí uma demanda. O problema nosso é que a gente tem que vacinar o mundo. E ainda não tem aí uma suficiência sinalizada de que nós tenhamos uma disponibilidade de vacina suficiente para fazer uma vacinação pública e privada em paralelo, como você bem disse. Acho que a gente tem que trabalhar aí no sentido de ser, de fato, complementar, como já acontece aí com a vacina da influenza, enfim. Se há uma perspectiva que essa compra pelos laboratórios privados possa se refletir numa falta para o SUS, isso acho que tem que ser muito bem alinhado, tem os órgãos reguladores que tem que apontar para que não aconteça isso, né? O ministro da Saúde, até então, quando eles fizeram o pleito da compra, uma primeira diretriz falou, olha, ok, você pode até fazer a venda, né, a comercialização dessa vacina, mas seguindo aí aqueles grupos que estão sendo vacinados. Então, se nós estamos no setor público vacinando aí os idosos, você então, nesse momento, também vacina os idosos. Se foi aberta uma segunda fase para quem tem as comorbidades, patologia crônica, você também aí, ao mesmo tempo, liberaria para que o setor privado assim o fizesse, por conta dessa suficiência de vacina em nível mundial, que a gente não tem ainda uma sinalização que de fato vai complementar. Pessoal, bem rapidinho agora para as nossas despedidas, 5 segundos para a sua palavra final, doutora Daiane. Eu gostaria muito aqui de agradecer, Mauro, e a todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo e que puderam, inclusive, contribuir com perguntas que eu acho que são bem pertinentes. E a luta continua. Nós estamos na esperança, sim, aí da questão coronavírus pela vacina. Hoje, o nosso maior desafio é identificar nas unidades sentinelas, né, por meio dos casos suspeitos, dos testes, isolar esses pacientes para que o vírus circule o menos possível e a vacina vem aí para superar de vez essa pandemia, né? Doutor Colombini, 5 segundos, bem rápido, por favor. Agradecer mais uma vez o convite e só falar para as pessoas, gente, não acreditem nas fake news, procurem fontes fiéis, especialistas que te possam dar a orientação correta do que está realmente acontecendo. Doutor Ayoub, 5 segundos. Mauro, estou à disposição do teu público que quiser entrar em contato conosco, que quiserem mais informações sobre células-tronco, sobre terapia celular, que entre em contato contigo para que você passe os nossos contatos para que as pessoas interessadas entrem diretamente em contato conosco. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. 5 segundos, doutor Alexandre César. Foi muito legal as 3 aulas dos 3 doutores aí, eu achei muito bacana, sensacional, parabéns aos 3 aí pelas informações. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, apenas um agradecimento a vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, pela participação e também o agradecimento aos nossos ouvintes e espectadores, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.